Mesmo com todo o time reserva, o Ceará venceu a Juazeirense por 2-0 com 2 gols do Galeano na Arena Castelão e a estratégia do Condé deu certo. Poupou todos os titulares visando a final contra o Fortaleza e ainda ganhou a partida. Vamos falar sobre esse jogo? É isso, meus amigos. Rapaz, o Ceará, olha, foi um domínio absoluto do time alvinegro em cima da equipe baiana. Mas antes, deixa seu like, deixa sua curtida, deixa seu joinha que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí que você vai me ajudar. Clica no sininho para receber as notificações e vamos nessa. Vamos falar aqui sobre essa vitória do Ceará por 2-0. Meus amigos, olha, com sinceridade, como é fraco o time da Juazeirense, né? Meu Deus do céu. Olha, o Ceará foi absoluto na partida. O primeiro tempo, o único chute da equipe da Juazeirense foi pena, meus amigos. Porque foi aos 42, 43 do primeiro tempo e o homem ainda escorregou. Então, assim, foi tranquilo. O Ceará poderia ter saído o intervalo, foi 0-0, mas poderia ter feito 1-0, 2. Teve oportunidades com o Guilherme, com o Martínez. Aliás, o Martínez, né, rapaz? O homem hoje tava com a caninana, né? Tinha hora que era para tocar, ele chutava. Tinha hora que era para chutar, ele tocava. Mas, enfim, eu acho que o importante para o Ceará foi a vitória. E, obviamente, eu acho que o principal foi a estratégia do Condé ter dado certo. Condé, meus amigos, não escalou nenhum titular. Olha a equipe. E detalhe, nem no banco de reserva ele deixou. Ele fez 5 alterações e nada de colocar os titulares. Só para você ter ideia, vamos lá. O time que deve jogar até no jogo. Eu vou falar o time de hoje, depois eu falo o time da final contra o Fortaleza. Mas hoje, escalou o Fernando Miguel no gol. Na lateral direito, o JV, né, da base. Marcos Vitor, Éder e o Nicolas. E aí no meio de campo a estreia do Lucas Lima, o volante, Lourenço e o Romo. E lá na frente o Martínez do lado, o Guilherme e o Galeano. E assim, meus amigos, assim, o Galeano me surpreendeu. Pô, mas ele já vem demonstrando assim que tá se adaptando e encaixando na equipe do Condé. Vamos lá, fez o gol do empate contra o Confiança no 2-2, que o Ceará precisava do empate, meu amigo, ali para levar para os pênaltis, estava perdendo 2-1, Copa do Brasil, jogo decisivo ali, empatou a partida, foi bater o pênalti lá, fez o gol. No jogo contra o... Desculpa. No jogo contra o Fortaleza, sofreu o pênalti que batido pelo Fernando Sobral, em que o Ceará acabou vencendo por 1-0, e agora os 2 gols da vitória em cima da Juazeirense pela Copa do Nordeste. Negócio assim, o homem tá com tudo, meus amigos. Já são 13 jogos que o Ceará não perde. A última vez foi pro Náutico. E teve 2 empates só nesse período aí, que foi justamente contra o Confiança pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil. Mas no restante, campeonato cearense, 8 jogos, 8 vitórias. É verdade, tem uma vitória contra o América de Natal, né? Tem vitória contra o CSA, e aí agora mais essa vitória, a terceira na Copa do Nordeste, já tinha empatado também contra o Confiança, então assim, e perdido para o Náutico. Então assim, o Ceará 10 pontos, chega na competição, está dividindo a liderança ali com o Bahia e com o CSA, todos os 3 com 10 pontos, o Ceará tem terceiro pelos critérios de desempates. Mas, pô, o time tá bem mesmo. Pô, você escalar o reserva. Olha, e deixa eu dizer. E ainda no segundo tempo, o Condé colocou Matheus Araújo, que não é titular. Colocou João Vitor, que não é titular. Colocou Recalde, que não é titular. Colocou lá na frente ainda. Deixa eu até anotar aqui que eu peguei aqui, meus amigos, que eu não quero dar a informação errada. O Léo Rafael e o Rafael Ramos, rapaz, que voltou, acho que foi uma das grandes surpresas e uma boa surpresa hoje, a volta do Rafael Ramos. Se machucou no primeiro jogo contra o Tirol, né? Torceu o tornozelo com 1 minuto de partida, acabou fazendo a cirurgia, já se recuperou e hoje estreou e entrou ali no finalzinho no lugar do JV. Então, excelente, Rafael Ramos, que ano passado foi muito importante na reta final da Série B, ainda mais quando o Condé assumiu. Então, assim, muito bom. Quer dizer, os 5 jogadores que entraram do Ceará foram 5 jogadores que nem sequer eram titulares no jogo contra o Fortaleza. E por isso que eu acredito, né, no jogo contra o Fortaleza. Vamos lá. Bruno Ferreira, Fabiano Souza, né, lateral direito, a dupla de zaga, que aí pode ser até o Ramon Menezes se estiver recuperado, mas eu acho que o William Machado foi tão bem que ele joga com o Marlon. E lá na esquerda o Matheus Bahia, meio de campo, Dieguinho, o Richardson ainda está machucado, o Lourenço jogou hoje, Dieguinho, Fernando Sobral, ambos nem no banco de reserva também estavam, o Mogni, e lá na frente, Fernandinho, Ailon
e o Pedro Raul. Ou seja, os 11 jogadores, meus amigos, o Condé nem sequer levou para o estádio, né? Nem relacionados foram. E deu tudo certo. O time venceu e venceu bem. Venceu bem, meus amigos. Eu gostei do... Rapaz, olha, eu não sei vocês, mas eu gosto do Guilherme. O cara é um menino que se esforça. Rapaz, teve um lance lá que ele ia fazer o gol, ele chuta no segundo tempo, mas aí o zagueiro se joga na bola e tira. E tem um no primeiro tempo de cabeça, o cruzamento, ele nem pula, ele só faz acertar, mas ele vira demais e a bola passa assim na lateral e acaba saindo. Mas enfim, gostei do Ceará. Gente, tem a final do Campeonato Cearense. Acho que todo mundo está muito mais preocupado com a final do Cearense que com um jogo desse. Ainda mais o próprio Ceará, né, que escalou os reservas, né, o Condé. Mas, como eu disse, deu tudo certo. Acho que o importante era a vitória, preservar os titulares. Deu tudo certo. E ainda você ganha o Galeano, rapaz. Que é isso, o Galeano, assim, tá muito bem. O segundo gol, meus amigos, que é isso? Que quebrada que ele deu no zagueiro, que em categoria só fez toquezinho com a perna direita também. Já tinha feito, subiu o primeiro gol, cruzamento o escanteio cobrado, né, pelo Lourenço. Lá em cima, cabeçada lá no canto, sem dúvida alguma. Grata surpresa o Galeano nesses últimos jogos. A gente imaginou que aqueles jogos lá no PV, no Campeonato Cearense, ele não estava se comportando bem. Mas nesses últimos 3 jogos, Confiança, Fortaleza e agora contra a equipe da Juazeirense, decisivo até demais o Galeano. E acho que por isso que eu até brinquei, né? Galegol, né? O homem já são 3 gols, rapaz, e tá muito bem nesse início de temporada do Ceará. E aí, pra gente falar, meus amigos, agora sim, é pensar no Campeonato Cearense. Acabou, né? Os titulares descansando, devem ter até treinado hoje, né? Enquanto que alguns jogadores, alguns reservas aí que tem tudo para jogar, se for necessário, na partida de sábado. Galeano, sem dúvida alguma, deve entrar. O Rômulo, não gostei hoje do Rômulo, meus amigos. O que vocês acharam dele? Eu não gostei do Rômulo hoje. Hoje ele errou muito passe, ele segurou muita bola. O Martins também, mas o Martins pelo menos é mais aquela disposição, sabe? Mas também tinha alguns momentos que era para tocar e não tocava, mas sim. Lourenço, né? Sem dúvida alguma, uma boa... O Guilherme, eu acho que esses 3, né? E obviamente a gente pode colocar um volante, né? O Lourenço, né? Pode jogar como volante. A gente pode... Marcos Vitor também, eu gosto do Marcos Vitor. Tem um lance lá no início, não sei, ele recebia a bola, né? Passava a perna por cima da bola para fazer que ia tocar pro goleiro, né? Aí o adversário ia, ele voltava. Então, Marcos Vitor eu acho muito bom. Mas enfim, o Éder. O Nicolas, mais uma vez o Nicolas, cara, é um bom lateral esquerdo, viu, o Nicolas? O Bahia tá voando, meus amigos, é indiscutível, não dá nem pra... O Bahia tá em outro patamar, mas é muito bom você ter um lateral esquerdo como o Nicolas, que eu acho que, assim como reserva, o Matheus Bahia for suspenso, ou ficar desgastado, cansado, alguma coisa, você ter um lateral esquerdo como o Nicolas é muito bom. Mas enfim, você era preparadíssimo, deu tudo certo, eu acho que isso era, como eu disse, o importante é a estratégia ter dado certo. Venceu, mesmo se tivesse jogado mal, mas foi um domínio absoluto. O Juazeirense fez praticamente nada. Fernando Miguel praticamente, desculpa, só assistiu a partida e, óbvio, ainda teve assim a competência de colocar a bola para dentro, ainda mais com o Galeano. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo. Então deixa seu joinha, deixa sua curtida que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e até a próxima.